Tudo bem, meus amores? Nos vídeos dessa semana, eu vou fazer um apanhado do que nós estudamos no bimestre. Então, assim, um resumo, uma fixação do que foi estudado em clima, ventos, efeito estufa e meteorologia. Tudo que eu vou passar para vocês, que eu vou comentar com vocês nestes dois vídeos, vocês têm no livro e tem os 4 vídeos, um de cada capítulo, na plataforma que eu já trabalhei com vocês esses assuntos. Então, nesse vídeo de hoje, nesses 2 vídeos, não teremos definições, conceitos. Nós vamos relembrar para fixar o conteúdo, tá bom? Então, assim, não vai ter aqui nada de novo, só fixação do que já foi estudado. E para a gente começar, a gente tem que entender o que é clima e quem vai estudar o clima. A climatologia, então, vai ser a ciência, a área que vai definir o tipo de clima de um determinado local. E como essa definição é feita? A partir da observação, dos estudos de elementos climáticos ao longo de anos. Então, é observado, é anotado, é estudado e aí se faz uma junção de todos esses conhecimentos e determina-se, então, o clima de um determinado lugar. E quais seriam esses elementos climáticos? Radiação, que é o quê? O calor recebido pela atmosfera do Sol, né? A temperatura atmosférica, que é o quanto de calor que se recebe dessa radiação. A umidade, que é a quantidade de vapor de água na atmosfera, e a pressão atmosférica, que está relacionada com o ar quente e o ar frio, né? Nós sabemos que o ar quente, ele se expande e a pressão atmosférica é baixa. E o ar frio, ele se comprime e a pressão atmosférica é alta. Sendo assim, eu posso dizer que pressão atmosférica e temperatura são inversamente proporcionais. Se eu tenho a elevação de um, eu tenho a diminuição de outro, tá? Eu elevo a temperatura, eu diminuo a minha pressão atmosférica. Eu diminuo a minha temperatura, eu elevo a minha pressão atmosférica. Além dos elementos climáticos, existem fatores climáticos que influenciam os elementos climáticos. Os fatores climáticos, eles podem variar e essa variação vai influenciar diretamente os elementos climáticos. E quais são esses fatores? Latitude, altitude, continentalidade e maritimidade, vegetação, massas de ar e correntes marítimas. Todos esses fatores, eles vão interferir nos elementos climáticos, tá? Então, eles também fazem parte para que haja a definição do clima, ok? Bom, além dos fatores climáticos, não. Os fatores climáticos, junto com os elementos climáticos, vão determinar os biomas que nós encontramos na Terra. Como assim? Para que haja um bioma, vai depender do clima, vai depender da vegetação, vai depender das características próprias daquele local, consequentemente daquele bioma, daquele lugar que vai ter uma fauna, uma flora, ok? E tudo depende dos elementos climáticos, por quê? Se eu pegar, por exemplo, a radiação isoladamente, eu sei que através da radiação o meu planeta se divide em algumas zonas. Zona polar, zona temperada, zona tropical. E aí, eu sei que na zona polar, por exemplo, eu não vou ter uma área desértica.
porque lá o clima é diferente. Lá na zona polar, por exemplo, eu vou ter a tundra. Então, os biomas, eles estão relacionados aos locais, aos climas daqueles locais e às condições, os fatores, as particularidades daqueles locais, ok? E aí, como biomas eu tenho tundra, taiga, floresta temperada, desertos, campos e savanas e floresta tropical. Cada um, pessoal, com as suas particularidades e com as suas características próprias, tá? A temperatura vai ser diferente, consequentemente a vegetação também. Tendo vegetação diferente, eu vou ter uma maior propensão a chuvas ou não. Então, tudo vai depender do clima e das condições daquele bioma, das características daquele bioma. E vocês encontram no livro, na página 299, os biomas que a gente tem no planeta com as suas características explicadas, ilustradas, tá? Para melhor visualização de vocês. Outro fator que também interfere no nosso clima são os ventos. Porque os ventos, eles podem trazer massas, eles podem movimentar correntes marítimas, então ele também vai interferir nos fatores climáticos que, consequentemente, influenciam os elementos climáticos, ok? E o que são os ventos? O ar em movimento, pessoal. E eles são formados através do quê? Através das correntes de convecção. Lembra que eu falei com vocês que o ar quente sobe e o ar frio desce, né? Há uma diferença de pressão, o ar quente sobe, fica com baixa pressão, o ar frio desce, formando uma alta pressão. Esse ciclo de alternância entre ar quente e ar frio gera um movimento. E esses movimentos nós chamamos de correntes de convecção, ok? E existem vários tipos de ventos, também cada um com as suas características próprias, tá? Os ventos alísios vão ser ventos quentes, ok? Que vêm dos trópicos para o Equador. E por eles serem quentes e soprarem próximos à superfície, eles fazem com que a água evapore, tornando-os úmidos e provocando chuvas. Já os contralísios vai ser o contrário. O vento frio vai sair do Equador em direção aos trópicos. Consequentemente, ele vai ser frio e vai levar o ar seco para as zonas tropicais, evitando então a formação de nuvens, fazendo com que as chuvas sejam raras, diferentemente dos alísios. As brisas são ventos bem fracos que não chegam, não ultrapassam 20 km por hora. E existem vários tipos de brisas. Nós temos que pensar nos nomes. Eles vão indicar a direção do vento. Eu tenho que entender que o vento sempre vai soprar do lado mais frio para o lado mais quente, ok? Então, a brisa marítima vai ser uma brisa que o vento vai soprar do mar para a terra. Por quê? Porque o mar vai estar mais frio do que a areia da praia. Então, o ar vem do mar para a areia e acontece durante o dia. Já a brisa terrestre acontece à noite e é o inverso, é da areia para o mar. Por quê? Porque a areia vai estar mais fria do que o mar. Então, ele leva o vento da areia para o mar, a brisa, no caso. A brisa do vale e da montanha estão envolvidos, relacionados à montanha. Então, a do vale vai ser durante o dia, onde o vento vai de baixo para cima para alcançar o topo, porque no topo vai estar mais quente. Já à noite, o topo perde calor e a brisa sopra de cima para baixo, em direção
ao pé da montanha, ok? As monções. As monções, elas são ventos sazonais específicos típicos, né, das regiões sul e sudeste da Ásia, ou seja, acontecem nessas regiões. E sazonais porque acontecem sempre na mesma época. E aí eles vão ter interferência com a chuva, porque nas monções marítimas, o vento vai soprar do mar para o continente, trazendo ar frio para o continente. Então, esse ar que vai chegar ao continente, ele vai chegar úmido, trazendo o quê? Grandes nuvens e provocando chuvas intensas, tá? Naquela determinada época. Já a monção terrestre vai levar o vento do continente para o oceano. E aí ele vai levar o ar frio para o oceano, causando então uma seca, porque não vai ter formação de nuvens. Então ele vai ser um período de seca. Já os ventos ciclônicos vão ser ventos que vão estar relacionados às baixas e altas pressões da atmosfera, e essa diferença, se ele cair muito rápido, se ele elevar muito rápido, se tiver choque entre baixa e alta pressões, vão ocasionar esses ventos em forma de redemoinho, o que a gente conhece como ciclone. E aí existem alguns tipos: furacões, tornados, ciclones extratropicais, tufões. Eles vão variar o nome de acordo com o local que eles acontecem e com a velocidade do vento que eles atingem. A gente tem que lembrar que quanto maior a velocidade desse vento, maiores os danos, os prejuízos a estruturas, a cidades e a vida. Nós acabamos de passar por 2 ciclones extratropicais que atingiram a região sul do nosso país, e o primeiro, que foi chamado de ciclone bomba, trouxe muitos danos e, infelizmente, também causou algumas mortes. O segundo foi mais fraco, né? Mas também trouxe aconteçam ciclones na costa, que aconteçam ciclones na região sul. A região sul, ela tem uma localização geográfica favorável para que isso aconteça. Só que, quando a gente estuda clima, a gente já sabe que as mudanças climáticas, efeito estufa, poluição, eles têm o quê? Eles têm favorecido ao acontecimento desses eventos cada vez mais intensos e cada vez mais constantes, ok? Então, eu acabo sabendo que esses ventos, eles podem trazer danos de acordo com a velocidade que eles atingirem. E aí existem alguns instrumentos que eu posso medir os ventos. O anemômetro vai medir a velocidade, o anemoscópio e a biruta, eles vão medir direção e sentido. A biruta, que é muito usada nos aeroportos, além de medir direção e sentido, também acaba indicando a intensidade, porque como ela é feita de um saco, como se fosse um coador sem fundo, né, aberto, se o vento estiver mais forte, ele fica em pezinho. Se o vento estiver mais fraco, ele não vai ficar tão firme. Então, além de indicar direção e sentido, acaba indicando a intensidade também. Eu espero que vocês tenham relembrado. Qualquer dúvida, vocês têm material para que possam tirar, para que possam relembrar os conceitos, as definições. Então, eu recomendo que vocês olhem a apostila, releiam, grafem, façam como acharem melhor ou revejam os vídeos, ok? Claro que nós vamos tirar qualquer dúvida que vocês tenham. Boa semana, assistam o próximo vídeo. Fiquem com Deus, um beijo.